Já faz 8 anos que eu estou montando uma espécie de biblioteca e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a minha coleção de livros. Então, a gente vai ver aqui muitos livros clássicos, livros de religião, livros de história, livros de filosofia, tudo mais. Tenho certeza que vocês vão ficar bastante surpresos ao descobrirem esse lado aí meu que eu não mostro muito na internet, mas é como eu falei, já faz 8 anos que eu estou montando essa biblioteca, que eu estou me dedicando aí à vida de estudos, e eu queria compartilhar um pouco mais com vocês aqui hoje, então, um pouco desses livros que eu tenho. Fica até o final do vídeo que vai valer a pena. Tenho certeza que vocês não vão sair daqui sem boas recomendações, tá? Então vamos começar aqui por essa estante maior. Essa estante aqui ela tem vários nichos e começando aqui pela parte direita da estante, né? Assim, a minha organização para a estante é o seguinte: ela é sim por assunto, mas eu também não desprezo 100% o aspecto estético, porque eu acho que é muito prazeroso estar em um ambiente que os livros assim combinam de alguma forma, né, e tudo mais. Então, eu dividi isso aqui, eu quebrei a cabeça para dividir isso aqui, eu já dividi isso aqui milhões de vezes diferentes. E a forma que eu decidi, que eu optei por dividir foi tópicos, mas tentando manter a estética. Então, essa parte da direita aqui é a minha prateleira de livros de história, no geral. Aqui em cima, se você chegar mais perto, a gente tem a coleção completa aí do João Ameal, da História da Europa, depois a História da Igreja, do Daniel Hobbes. Tá faltando uma edição aqui que eu emprestei para minha irmã, também nem tá na ordem aqui, tá faltando algum livro aqui, mas enfim. É uma das melhores coleções de história aí para se estudar, né? O Guilherme Freire já fez bastante propaganda sobre essa coleção aqui. De fato, realmente é muito interessante porque ele conta a história como se fosse um romance, né? E ele vai realmente atrás das fontes primárias e tudo mais. É muito interessante, principalmente esse começo aqui, quando ele conta mais sobre o Império Romano e tudo. Eu não vou entrar muito profundamente em todos os livros, né? Porque senão esse vídeo vai ficar com umas 15 horas de duração. Então, como a gente tem aqui mais ou menos meia hora para gravar, eu vou andar um pouco mais rápido. O João Ameal já é outro patamar de escritor, né? Ele vai misturando filosofia, ele é bem profundo, ele cita Chesterton e tudo mais. E aí aqui embaixo vocês vão ver então mais história do Brasil. A gente tem aqui tem a coleção completa lá do padre Rafael Galante, que é um padre jesuíta, né, que escreveu a história do Brasil aqui desde 1500 até o século XX, se eu não me engano, que ele vai. Tem alguns livros do Sérgio Buarque de Holanda também, as cartas completas do padre Manuel da Nóbrega. Tem aqui alguns livros lá do Clube Rebouças, do Tomás Juliano. Tem alguns clássicos aqui, igual o Hans Staden, por exemplo. Esse livro aqui é muito interessante mesmo, é um dos primeiros relatos que existem do Brasil de um alemão que foi capturado pelo... Esqueci qual era o nome da tribo indígena agora, que queria comê-lo. E aí ele ficou 2 meses com essa tribo indígena, depois ele conseguiu, de alguma forma milagrosa, voltar para a terra natal dele. Lá ele descreveu como que foram essas experiências dele e tal. Tem várias imagens assim da própria tribo, né? Dos costumes deles e tudo mais. É um diário bem interessante aqui e é uma história realmente bem curiosa. Tem o Caramuru, né? Que é aí um livro épico sobre a história do Caramuru, escrito pelo Frei Santa Rita Durão, também um épico bem interessante. Mas, enfim, alguns livros mais genéricos sobre a história do Brasil, história do Paraguai, etc. Aqui embaixo entra mais na história de Portugal, que é um assunto que eu acho bem interessante. Na verdade, eu já estudei muito mais sobre a história de Portugal do que a história do Brasil. Principalmente nesse livro aqui do João Ameal, que o Centro Dom Bosco publicou há pouco tempo, que é um livro muito profundo sobre a história portuguesa. Enfim, tem a biografia aqui do Infante Dom Henrique, em inglês, que é uma das personalidades mais interessantes de toda a história. Para quem não conhece a história de Portugal, o Infante Dom Henrique, basicamente ele foi o responsável por patrocinar as primeiras navegações ali de Portugal, quando eles conseguiram sair e chegar mais ou menos ali, foi naquele período da Reconquista, né, quando eles chegaram a Ceuta e tudo mais. É bem interessante mesmo esse livro aqui. Tem alguns mais genéricos, talvez um dos livros mais raros que eu tenho aqui seja esse, O Outono da Idade Média, que é uma edição muito, muito, muito caprichada da Kozak Naif.
com várias e várias imagens, ó, da Idade Média, né? Gravuras e tudo mais. É realmente uma edição, parece ter um efeito meio que em papel de revista aqui, é uma edição muito bonita e é uma baita obra sobre a Idade Média, né? Tem uma biografia também aqui, ó, do Dom Manuel Venturoso, né? Essa biografia que só vende lá em Portugal. Eu tive a sorte lá de uma tia, né? A tia da minha esposa que mora lá trouxe para mim essa biografia. Enfim, tem a história do Heródoto aqui, tem mais outros livros um pouco mais profundos aí sobre a história de Portugal. Tem esse Conquistadores do Roger Crowley, que é bem interessante também. Aí tem mais história do Brasil aqui, o Gilberto Freire. Enfim, outros livros que eu fui conseguindo com o passar do tempo, ou alguns tópicos meio específicos, igual Marquês de Pombal, sei lá, que eu já estudei isso durante um tempo, aí alguns cursos que eu fiz. Enfim, isso aqui é basicamente história geral. Aqui é a história do Brasil, aqui mais história de Portugal. Aqui a gente já entra mais numa parte meio de improvisação, que vou mostrar para vocês depois a minha prateleira da minha biblioteca católica, mas aqui já é um pouco mais genérico. Então aqui a gente tem alguma coisa de história, né? Tem esse livro aqui sobre a história de Roma, né, do Theodor Mommsen, que é inclusive o livro principal que o professor Olavo indica para estudar sobre história de Roma. Tem alguns outros livros aqui um pouco mais modernos, né? Esse livro aqui é da Mary Beard, que é cheio de lacração, não sei o quê. Esse outro aqui que é mais focado nas conquistas militares romanas. E tem o Tito Livio também, a História de Roma, o primeiro volume. O Tito Livio basicamente é o historiador mais clássico, é isso que falou sobre a história de Roma, né? Tem uma Bíblia aqui também. E aqui embaixo, eu acho que eu não vou mostrar muito aqui não, mas aqui é basicamente uma coleção aqui da Penguin que eu tenho. Grande parte desses livros aqui eu tenho outras edições, então igual a Ilíada, Odisseia, vocês vão ver em outras estantes. Metamorfose do Ovídio também tem outras edições. Aí a obra do Shakespeare, vocês vão ver que eu tenho uma prateleira só para ele. Don Quixote também tem outras edições. Talvez o único livro que realmente valha muito a pena comentar aqui sobre essa estante seja o Viagens de Gulliver, que é um dos meus livros de literatura favoritos aí, que é um escritor extremamente irônico, né? Sarcástico, é muito divertido, esse livro é muito engraçado. Não é igual ao filme, tá? O filme é muito menos profundo que esse livro. Enfim. Bom, indo para o meio aqui agora, depois eu mostro lá a parte mais embaixo. Indo para o meio aqui agora, a gente tem essa parte superior aqui, que é a coleção da patrística que eu tenho. Tem um Carlos Acuti aqui, que eu ganhei de um amigo meu. Essa imagem do Carlos Acuti, muito, muito legal. E aqui existe aquela coleção verdinha da patrística, né, da Paulus. E esses são os únicos 3 livros que eu tenho dessa coleção. Um dia, quem sabe, eu consigo completar. Para quem conhece aí, tem uns 50 livros dessa edição aí, que é basicamente toda a patrística mesmo escrita. Tem esse globo aqui que eu gosto bastante, que a minha esposa me deu em algum aniversário aí, se eu não me engano. É muito interessante estudar, por exemplo, a história de Portugal, ficar olhando aqui, né? Se a gente for parar para observar, por exemplo, se você for olhar a campanha portuguesa aqui, ó, Portugal estava aqui, né? Se a gente for olhar a primeira campanha lá, quando Vasco da Gama conseguiu chegar lá na Índia, né? Quando a gente olha realmente num mapa como esse, não um mapa frio, olhando numa tela de um computador, né? A gente começa a ter uma noção um pouco mais real aqui da volta que eles deram até chegar aqui, ó, na Índia, né? Então, essa extensão aqui percorrida pelos portugueses é maior do que o raio da Terra, né? Se eu não me engano. Então, é realmente absurdo aqui. E é bem interessante ficar observando assim, às vezes, quando eu estou estudando alguma coisa sobre história e tal. Tem um outro quadro de um mapa ali, que depois eu posso mostrar, mas enfim. Aqui a gente entra já numa parte de literatura russa, então eu tenho essa coleção completa aqui do Dostoiévski, que é a obra completa do Dostoiévski lançada pelo José Olímpio. É uma edição um pouco mais antiga. Essa edição aqui é bem interessante, ela é bem bonita, né? Mas ela é bem interessante, que eu comprei no Mercado Livre de uma moça que mandou até uma cartinha para mim, contando a história de como que ela tinha conseguido comprar essa edição aqui. Então é bem interessante, que realmente é um legado que vai passando de pessoa em pessoa, né? Aqui eu tenho outras edições, que são outras traduções. Essas traduções aqui da José Olímpio, elas não são geralmente diretos do russo, né? São pelo francês, tal. Tem algumas aqui até da Raquel de Queiroz,
do... esqueci o nome dele agora, que eu tenho alguns livros, Zé Geraldo Vieira também, enfim. Aí aqui é a biografia do Dostoiévski, né? Tem essa edição muito bonita dos Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov talvez seja um dos meus livros favoritos de literatura também. Essa edição aqui é muito bonita e é com a tradução portuguesa, de português de Portugal, né? Então é a melhor tradução dos Irmãos Karamazov que tem. Essa que o Clube de Literatura Clássica lançou. E como eu gosto bastante desse livro, né? Enfim. Aí eu tenho outras versões aqui do Crime e Castigo e tal, outras coisas outros livros que eu ganhei do Dostoiévski, mas esse nicho aqui é só Dostoiévski, né? Aí aqui embaixo já é um pouco mais amplo, aqui a literatura russa, tem Tolstói, etc., o Turgenev, né? Gogol aqui, alguns contos do Tchekov, esse livro aqui é só de contos do Tchekov, enfim, tem a biografia do Tchekov aqui também, A Morte de Ivan Ilitch, que é um dos melhores livros russos de todos, né? Muita gente conhece. E aí acaba já o meu nicho de literatura russa. Eu não tenho muitos livros de literatura russa, não, mas é bem interessante. Eu gosto bastante, principalmente do Dostoiévski. Aqui a gente entra já num nicho um pouco mais religioso, talvez, aqui. Tem esse livro do Relatos Bíblicos, que é um livro excepcional para quem quer estudar a história do Antigo Testamento. Então aqui a gente tem basicamente tudo o que existe de história no Antigo Testamento. O padre Bert, ele transformou isso numa história corrente, né? Fácil de ler. Então ele dá até um contexto aqui no início, antes do Gênesis propriamente, então ele fala sobre a queda dos anjos e tal, e ele vai passando história por história aqui, até chegar no Novo Testamento. É muito legal mesmo. Existe um outro livro do São João Bosco, né? Que também tenta fazer mais ou menos a mesma coisa, só que esse aqui é bem mais profundo do que esse do Dom Bosco, que é mais voltado para criança. Então ele acaba censurando diversas partes do Antigo Testamento, algumas histórias e tal. Aí aqui a gente tem A Vida de Cristo, do Fulton Sheen, que é um dos meus livros favoritos de todos que eu já li na minha vida. Realmente, ele explica de uma maneira fantástica aqui os episódios da vida de Cristo. As Homilias do Padre Paulo Ricardo, também é caro, mas vale muito a pena comprar esse livro. O outro livro do Fulton Sheen, esse aqui já é um pouco muito... Na verdade, esse aqui é bem mais complexo do que A Vida de Cristo. A História Santa são comentários aí sobre o Antigo Testamento, né? Comentários profundos dos padres da igreja, etc. Aí a biografia de São Francisco Xavier, que também é um dos meus livros favoritos de todos, que esse daqui foi a minha esposa que conseguiu para mim, ele basicamente é um livro super esgotado, muito difícil de encontrar online, e por uma sorte aí a minha esposa conseguiu e comprou para mim, me deu de presente. É um dos meus livros preferidos também de toda a minha estante, toda a minha coleção, porque esse livro aqui me marcou bastante. A história de São Francisco Xavier, dessa autora aqui, da Daurinac, ela tem essa capacidade de contar a história do santo não como uma coisa fria, mas de uma maneira muito mais narrada, muito mais interessante de você entrar mesmo na vida do santo, nos diálogos que ele teve. Aqui tem muitos trechos das cartas de São Francisco Xavier também, tem cartas completas transcritas aqui, e a gente tem, por exemplo, também no final, todos os milagres que São Francisco Xavier fez ali, que constava ali no seu processo de beatificação, né? Então, para vocês terem uma noção, o São Francisco Xavier ele tinha, se eu não me engano, mais de 20 ressurreições que ele fez confirmadas ali no processo de canonização dele. E o São Francisco Xavier foi o santo que mais percorreu milhas ao redor do mundo, depois de São Paulo, né? Então, realmente é um santo bizarro aí. Ele foi o primeiro a chegar no Japão. Ele converteu o Japão, para falar a verdade, né? É um cara realmente faixa preta aí, faixa coral, na verdade. É impressionante a história dele. Aqui tem alguns cadernos bíblicos do Scott Hahn e tal. Aqui tem a biografia de Cristo, o catecismo, as biografias do Papa Bento XVI. As obras completas de São Luís Maria Grão de Montfort, também fantástica essa edição aqui da Paulus. A biografia da Santa Teresinha, né, a história de uma alma. Esse aqui foi um presente de casamento de um amigo meu, que é um livro do Papa Pio XII, né? É um livro, se não me engano, é uma série de homilias, né? Que eu li com a minha esposa. O Catecismo de São Pio X, enfim, mais algumas aqui. Alguns livros do Santo Dom Bosco. Aqui tem um livro que é muito interessante também, que é o Ser ou Não Ser Santo, que é uma espécie de compêndio aí, né? Realmente é um compêndio daquela obra gigante do Antônio Rui Marim,
que é a Teologia da Perfeição Cristã. Então esse aqui ele tem basicamente os pontos mais importantes da obra maior dele, que é um calhamaço de mais de 1000 páginas que eu não tenho. Enfim, tem mais algumas coisas aqui, Cartas aos Amigos da Cruz, que faz parte da obra lá, é uma obra pouco conhecida do São Luís Maria Grião de Montfort, mas que é muito profunda. Aqui tem realmente algumas dicas muito boas e concretas sobre a vida espiritual e tal. Pouca gente conhece esse. Enfim. E aí, se a gente for abaixar aqui um pouco mais, aqui já é uma coisa meio doideira. É meio literatura geral. Tem uma foto aqui do Fernando Pessoa, que é um dos meus autores favoritos também. Aí a gente tem aqui de tudo. Então tem Thomas Mann, algumas edições do Fausto, Bernanos, distopias, né, igual O Senhor do Mundo, O Velho Mar, que é um dos meus livros preferidos também. Sensacional esse livro, fantástico. Tem H.G. Wells aqui, que eu andei estudando uma época. Flaubert, que tem alguns... Esse livro do Flaubert é incrível também, os 3 contos, né? Eu não cheguei a ler os 3 contos, não. Eu li o Coração Simples, que é fantástico, na formação do Instituto Borborema, que a gente estudou lá esse conto. O Camus aqui também, Hemingway. Aí aqui tem o Goethe, o Victor Hugo, mais Bernanos, né? O Diálogo das Carmelitas, que é um baita clássico, o Admirável Mundo Novo, enfim, mais alguns livros meio que sem classificação aqui. Teve uma época que eu tentei botar, isso aqui vai ser literatura francesa, esse outro aqui, mas aí, cara, se eu for fazer cada nicho uma coisa dessa, vira uma loucura. Aí aqui embaixo também, só pra gente mostrar mais rápido, tem alguns pequenos livros que eu recebi aqui, geralmente no Clube de Literatura Clássica, que são essas ediçõezinhas menores. Tem coisa muito boa aqui. Por exemplo, o Mensagem do Fernando Pessoa, que era um livro que eu estava decorando aí até há pouco tempo, né? Para quem estuda a história de Portugal, esse livro aqui é indispensável, né? Eu não sei nem porque ele está aqui, era para ele estar lá na História de Portugal. E tem outros grandes clássicos aqui que eu comprei depois, igual o Rei Arthur, né? O Peter Pan, o Robin Hood, que eu estou estudando agora, que não está aqui. Tem alguns livros em outras línguas também, o Victor Hugo, o 413. Enfim, esse aqui está em francês também, eu não sei ler francês tão profundamente assim, mas tem alguns clássicos aqui. Tem o Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que em português às vezes algumas editoras traduzem como O Médico e o Monstro, mas essa tradução aqui é mais literal. O bom dessa edição é que ela é bilíngue, então tem inglês e português, e é um baita livro mesmo esse aqui. Sensacional esse livro, realmente. Enfim, subindo aqui agora, a gente entra numa parte mais de autores ingleses. Então, a gente tem essa parte aqui que é só Shakespeare. Então, vários e vários livros do Shakespeare. Tem aquela coleção lá com a tradução da Bárbara Eliadora. Tem esse busto do Shakespeare que eu ganhei no Clube de Literatura Clássica, que eu deixo aqui na frente. Tem várias edições aqui em cima, às vezes edições pockets, etc. Tem essa edição aqui da Ignatius Press, do Macbeth, que é uma das melhores edições de todas que existem, né? O Ignatius Press. Sempre que você puder ler algum livro na edição da Ignatius Press, editado pelo Joseph Pearce, vale muito mais a pena do que você ler uma edição, por exemplo, brasileira e tudo mais. E aqui ela é feita realmente com muitos comentários do inglês, para você conseguir ler realmente a parte do Shakespeare em inglês, para que você não caia aí em certas traduções que simplificam demais, né? Hoje em dia, como as pessoas não sabem muito ler, desprezam as sutilezas e tudo, existem algumas anomalias da natureza, como, por exemplo, essa edição aqui, ó, que eu tinha, chamada No Fear Shakespeare, que ela basicamente despreza toda a obra do Shakespeare. E aí tem, por exemplo, o Shakespeare, ele escreve alguma coisa fantástica em inglês, belíssima, profundíssima, com uma imagem super incrível, maravilhosa, e aí essa versão aqui basicamente reduz tudo para um inglês simplista e, tipo, joga fora totalmente aquilo que o Shakespeare escreveu só para explicar mais ou menos qual que é o sentido daquilo que ele disse. E aí tem o original de um lado e a versão No Fear, que seria essa sem medo, do outro. Que aí basicamente você joga no lixo tudo que o Shakespeare disse para o inglês contemporâneo. Então, realmente essa é uma tendência moderna que existe de desprezar as sutilezas, de não entender os símbolos, de não entender as imagens e tal. É uma coisa muito,
muito forte, que eu caí nisso, tá? Isso aqui eu tenho porque eu tinha esse problema, que eu acredito que eu esteja no caminho para curar, mas quando eu comecei a estudar o Shakespeare, eu achava muito... Eu, tipo, tive claramente um problema. Pô, não consigo entender o Shakespeare. Então, naquele momento que eu comecei a estudar, eu não conhecia todo esse problema de letramento, essas coisas aí que algumas pessoas conhecem hoje em dia, outras nem tanto. Mas, então, o que eu achei? Bom, o Shakespeare basicamente fala grego, eu tenho que achar uma versão adaptada daquilo que o Shakespeare escreveu para eu conseguir entender. Não é isso a ser feito se você quiser ter uma vida de estudos aí séria. Então, e eu tenho essa aqui que talvez seja o livro mais bonito de toda a minha biblioteca, que é essa coleção completa aqui do Shakespeare. Esse livro aqui realmente é bizarro. Pô, ele é meio que uma bíblia, né? E aqui a gente tem literalmente toda a obra do Shakespeare. Não tem comentário nem nada, né? Mas tem todas as obras históricas dele, todas as obras de tragédia, todas as comédias, tudo tá aqui, certo? Enfim, tem os sonetos ali do Shakespeare também. Tem várias e várias obras aqui, algumas biografias. A melhor biografia do Shakespeare, que é essa aqui do Joseph Pearce. Tem alguns livros que são mais questionáveis, por exemplo, essa biografia aqui do Shakespeare é absolutamente horrorosa. Realmente é muito ruim mesmo essa biografia. Se você for comparar essa biografia aqui com a do Joseph Pearce, é até engraçado. Aí tem umas edições antigas, às vezes eu vou no Seba e eu acho umas paradas dessas, entendeu? Tipo essa daqui, ó, é inglês e português também, de um lado e de outro, né? Então quanto mais tradução do Shakespeare eu consigo comprar e ter, é isso que eu faço. Que realmente o Shakespeare é muito incrível. Deixa eu guardar aqui de volta. Esse livro aqui da Bárbara Eliadora, Shakespeare, o que as peças contam e tal, é legalzinho, mas não é muito profundo, não é lá muito profundo. Você não vai achar nada de muito profundo aqui nesses... Geralmente, via de regra, obras estudando o Shakespeare em português, você não vai conseguir encontrar muita coisa profunda, tá? Mas não é só em português, né? No próprio inglês, por exemplo, aqui tem a Shakespeare, a Invenção do Humano, do Harold Bloom. Também é muito fraco comparado à obra do Joseph Pearce explicando Shakespeare, tá? Bom, descendo aqui a gente tem um dos meus autores favoritos de todos, que é o Chesterton. Essa prateleira aqui é basicamente dedicada a ele. A gente tem aqui algumas biografias dele, né? A biografia do Joseph Pearce sobre ele, alguns livros publicados aqui, esse mini box ali que a Sociedade Chesterton Brasil lançou, o São Tomás, a biografia de São Tomás da Biblioteca Católica. Aí tem alguns livros de autores ingleses um pouco relacionados, porque eu não tinha outro lugar para botar aqui na biblioteca. Aí tem o Lewis aqui, e outro livro do Chesterton, outros do Chesterton. Aqui só tem o Chesterton e o Lewis, basicamente. E tem esse livro aqui que é bem interessante, que poucas pessoas conhecem, que é o Chesterton falando sobre o Shakespeare. Então é um compilado que alguém fez algum dia, com tudo aquilo que o Chesterton escreveu, comentando sobre as obras do Shakespeare. Chesterton, tem o meu Kindle aqui também, que está sem bateria. Eu não costumo usar muito o Kindle, não. Eu prefiro muito mais. Geralmente eu leio, se eu não tiver o livro físico, eu leio em PDF. Mas enfim. Aqui embaixo a gente tem então uma prateleira só dedicada ao Tolkien, tá? Então não necessariamente são só livros do Tolkien, né? Aqui tem a obra, praticamente tem bastante coisa da obra dele. Tem algumas biografias, né? Inclusive aqui do Joseph Pearce também, ó, O Homem e o Mito. Essa biografia aqui é fantástica. Esse livro aqui também sobre a filosofia do Tolkien, do Peter Crifts, é muito bom. Realmente é muito interessante. Tem o Hobbit em inglês aqui. E aí tem alguns livros anexos aqui, igual, por exemplo, Contos da Cantuária. São contos aí da Idade Média que exerceram uma influência muito grande no Tolkien. Por isso que ele está aqui nessa prateleira, tá? Tem tudo a ver com a obra do Tolkien esse livro. E aqui também tem o Beowulf, né? Que não é uma obra do Tolkien, mas essa daqui é a versão aqui da editora 34, que, enfim, o Beowulf foi um poema anglo-saxão inglês aí que o Tolkien traduziu. E tem aqui a obra do Senhor dos Anéis, né? Em português e inglês. As cartas também nessa versão mais nova aqui. Se a gente for descer, a gente continua aqui então em autores ingleses. Se for reparar, até agora só tem autor inglês aqui, né? E aqui a gente tem
Tem aqui ó, o box, esse é um dos meus livros mais antigos, aqui, que é o box do Sherlock Holmes, né? E aí aqui tem o Dickens. Esse aqui são 5 obras completas do Charles Dickens. Aqui tem o David Copperfield, Um Conto de Natal e tudo mais. Tem algumas outras obras do Dickens aqui. É um autor que eu gosto bastante, o Dickens também. Tem o Oliver Twist, tem Um Conto de Duas Cidades, aqui o Grandes Esperanças, mais um Oliver Twist e o David Copperfield aqui da Penguin. Aqui tem o Kipling, O Homem que Queria Ser Rei, outras histórias, e aqui tem um livro do Daniel Defoe, o Mo Flanders, né? Então é mais um autor inglês aqui. Se a gente for descer, a gente vai chegar aqui. Aqui é mais amplo, tá? Livros de história, literatura no geral. Então tem algumas coisas do Clube de Literatura Clássica aqui, 1984. Tem o Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro. Tem aqui alguns boxes, né, interessantes, lá do Conde de Monte Cristo, o James Joyce aqui, Ulisses. Tem o Fernando Pessoa, também perdido aqui e tal. Tem o Homem Sem Qualidade, do Musil. E aqui embaixo a gente tem uma misturada ainda maior, certo? Então a gente tem 2 edições do 1984 aqui, que, se eu não me engano, acho que da minha esposa, que a gente leu na época da escola. Aí tem alguns livros aqui até um pouco mais relacionados ao trabalho, né? Então a gente tem, por exemplo, Trust Me, I'm Lying, que é um dos melhores livros de copywriting que eu já li na vida. Quem quiser entender por que tipo de post na internet funciona, por que a grande mídia sempre consegue te manipular para ganhar seu clique, esse livro aqui é fantástico. E, enfim, tem a biografia do Dante aqui, tem o Nação Dopamina, tá meio que uma loucura aqui, mas são livros mais antigos meus, alguns que eu já nem ligo mais tanto. Tem aqui o quadrinho do Padre Pio. Acabou que eu passei meio batido ali por alguns outros livros aí que eu tenho do Padre Pio, vou mostrar para vocês. Aqui eu já cheguei a mostrar, né? E aqui eu vou mostrar, ó, essa parte aqui da Biblioteca Católica, né? A gente tem aqui, ó, as Confissões do Santo Agostinho em latim, tá? Esse aqui é 100%. Eu acho que é o único livro em latim que eu tenho, 100% em latim. Bem interessante essa edição aqui. Eu estava estudando latim uma época por ela. Aí, os exercícios espirituais. Esse aqui é o melhor livro de meditação que a Biblioteca Católica já lançou na vida dela. É muito bom mesmo. E aí aqui, ó, isso aqui eu queria mostrar, ó, do Padre Pio. Esse livro aqui que é a autobiografia secreta, né? Então, são os relatos lá do cardeal que foi averiguar quando o Padre Pio surgiu lá, o fenômeno Padre Pio. Ele foi lá com a autorização da Santa Sé para verificar se o Padre Pio era um charlatão, se era alguém mentiroso e tal. E aqui tem relatos das testemunhas de pessoas que viveram com o Padre Pio e o próprio relato do interrogatório feito desse cardeal em cima do Padre Pio. Então, ele, sob testamento aqui, ele jura diversas coisas incríveis sobre a vida dele. Então, ele fala sobre a bilocação, por exemplo, e ele não pode mentir, ele está sob juramento aqui à igreja. E esse livro aqui só foi escrito no século XXI agora, porque, se não me engano, na época do Papa Bento XVI, eles liberaram os arquivos dessa visita lá, que era uma coisa secreta do Vaticano. E aqui, ó, tem outro livro também bem interessante, Padre Pio e as Almas do Purgatório. Esse livro aqui eu comprei lá em São Giovanni Rotondo, quando a gente viajou lá, na própria editora do Padre Pio, que é do Padre Alessio Parente aqui. Tem várias histórias interessantes aqui sobre o Padre Pio e tal. Enfim, aí tem mais outros clássicos da literatura aqui. O Ivanhoe, do Walter Scott. Na verdade, esse aqui eu nunca sei se é Ivanhoe ou Ivanhoe, como se fala esse livro, como se pronuncia esse livro, cada um fala de uma forma diferente. Enfim, aí aqui embaixo tem mais alguns clássicos aqui, pequenininhos. Tem a biografia da Madre de Jesus, que é da minha cidade, uma santa aí de 7ª morada, bem interessante a história dela. Realmente, ela não é, na verdade, ela não é canonizada, né? Mas existe uma devoção por ela. E tem alguns livros aqui, ó. Tem esse livro que, na verdade, nem é meu, de um amigo meu, O Ressurgente em Minha Crise. Tem livros sobre as almas do purgatório, algumas encíclicas aqui papais, vários livros do São Luís Maria, etc. São livros muitos que vieram juntos ali nos boxes da minha biblioteca católica, quando eles mandavam
esses livros. Esse livro aqui é fantástico, São Basílio, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Para quem é católico ou é cristão e acha que tem alguma coisa, pode te fazer algum mal, de alguma forma, você estudar literatura, né? Enfim, existem pessoas que acreditam nisso hoje. Esse livro aqui também, do Monsenhor de Seguro, o Inferno, é muito interessante. Mas enfim, é basicamente isso. Essa é a minha prateleira aqui, essa é a minha primeira prateleira. Bom, aqui então a gente chega na parte da minha biblioteca católica. Eu tenho essas duas prateleiras totalmente dedicadas à minha biblioteca católica e vocês viram que a coisa já está até saindo de controle e está indo para outra estante. Mas qual que é basicamente a ideia aqui, tá? Não tem muita ideia, para falar a verdade. Aqui em cima a gente tem aqueles guias e tal que eles mandam, mas de livro mesmo eu deixo aqui um enfileirado, né? E tem alguns até que foram aqui para cima. Então, o livro da biografia do São Maximiliano Kolbe, por exemplo, está aqui em cima. O livro do Sudário. Alguns outros livros que eu gosto bastante, tá? A autobiografia do Santo Inácio de Loyola. Aqui tem o livro do Padre Pio, que eu já comentei em outro vídeo. Foi um livro muito importante para a minha conversão. Tem aqui alguns clássicos. Por exemplo, a Paixão de Nosso Senhor, né, do Santo Afonso, que é um clássico aí da meditação, a Filoteia, Preparação para a Morte, a biografia do São Francisco de Assis de Tomás de Celano, Progresso na Vida Espiritual, a Prática de Amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro aqui é fantástico, do do Santo Afonso também. As cartas do Padre Pio. É muito interessante que a minha biblioteca católica, eles lançaram alguns livros que às vezes nem no inglês tem, né? Se não me engano, esse compilado das cartas do Padre Pio não tem aqui em inglês, só tem no italiano original ou essa versão aqui que a minha biblioteca católica trouxe. E aqui é muito interessante, né? A gente tem as cartas mesmo do Padre Pio, que ele revelava as visões que ele tinha, as suas inquietações com os seus diretores espirituais. Tem alguns outros clássicos aqui, né? O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Esse livro aqui eu devo ter umas 6 edições dele, 5 ou 6, sei lá. Tem algumas biografias. A Crônica de São Francisco, que é fantástico esse livro aqui também. Para quem nunca leu, vale muito a pena meditar esse livro aqui. É fantástico. São pequenas historinhas de 2 ou 3 páginas sobre algum evento da vida de São Francisco ou dos franciscanos da ordem, né? É muito interessante mesmo. Tem a biografia de Santo Agostinho aqui. Tem esse outro livro do Padre Pio que a minha biblioteca católica lançou, o Catecismo do Padre Pio, também ali do Renzo Alegre, que é um estudioso aí sobre a vida do Padre Pio. Tem a biografia de São José de Anchieta, que eu não gosto muito dessa biografia, para falar a verdade. Esse livro aqui é fantástico, é a melhor biografia do São Luís Maria Grion que existe, do Louis Lecron. É muito bom mesmo esse livro. A história do São Luís Maria vale muito a pena ser lida. É realmente um santo aí que às vezes você conhece bastante a obra dele, né? Conhece lá o Segredo do Santíssimo Rosário, conhece a devoção, né? A Nossa Senhora e tudo mais, mas não conhece a biografia dele. E a biografia dele é fantástica. Tem alguns detalhes ali. Cara, esse cara aqui foi muito perseguido mesmo. Todo lugar que ele ia, ele era expulso da diocese. Alguma coisa assim. Ele foi tão perseguido na vida dele quanto o Padre Pio, talvez, né? Enfim. A biografia ali de São João Paulo II. Tem alguns clássicos aqui, né? Esse aqui do Padre Garrigou Lagrange, que a minha biblioteca católica lançou. Mais clássicos aqui, né? Então a gente tem Dom Bosco, Livro da Vida, tem aqui a biografia completa de Jesus de Nazaré, né? Do Papa Bento XVI. Esse outro livro aqui, ó, a biografia do Santo Inácio de Loyola, que também é da Daurinac, é a mesma que eu mostrei ali do São Francisco Xavier. Esse livro aqui vale muito a pena ser lido também. Que história brilhante, né? Que história impressionante essa história aqui da conversão de Santo Inácio de Loyola, que era um nobre espanhol, né? Na verdade, ele era o nobre espanhol. Ele era, realmente muito, 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 muito... de uma família muito, muito nobre, aristocrata mesmo lá da Espanha. E ele tinha, né, toda essa tendência cavalheiresca na cabeça, e a conversão dele é uma conversão tardia, né? E ele percebe que, na verdade, a vida de santidade era, na verdade, uma vida em que você era um cavalheiro, mas que você
não honrava alguma dama, né? Mas você honrava a Cristo e a Nossa Senhora. E esse processo de conversão dele aqui, como descrito aqui, se você pegar isso e ler junto com essa autobiografia dele, vocês vão ver que é realmente muito interessante. É uma das conversões aí mais interessantes de todas que eu já tive a oportunidade de ler. E alguns desses livros aqui foram muito importantes para esse processo meu de conversão, igual o Livro da Vida, me marcou bastante ali as visões de Santa Teresa d'Ávila, né? As coisas que ela descreveu aqui. Muito eu não entendi na época que eu li pela primeira vez, mas depois eu voltei, e todos os livros de Santa Teresa d'Ávila são muito interessantes, né? Tem biografia de São Pio X, que eu nunca li, mas enfim. Se a gente for descer aqui agora, a gente chega numa prateleira só de Clube de Literatura Clássica. Então aqui, basicamente é isso. Clube de Literatura Clássica, então a gente tem desde Stendhal aqui, O Vermelho e o Negro, que é um dos meus livros de literatura aí favoritos. Esse livro aqui é muito interessante mesmo, a história do Julien Sorel, né? Tem Kafka aqui, Diário de um Ano da Peste, que o Clube de Literatura Clássica lançou na época da pandemia. Eu lembro que eu li esse livro na época da pandemia, é bem interessante, ele conta a história da peste negra lá em Londres, né? Um relato de como se fosse um cara que vivia lá em Londres na época da peste negra. Então combinava com o momento ali a leitura desse livro. Tem o Dom Juan aqui, do Byron, tem o Allan Poe, Balzac, o Moby Dick, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é uma obra de arte. Olha só, isso aqui é uma obra de arte mesmo. Essa capa aqui, se não me engano, até ganhou prêmio, por ser realmente muito impressionante, né? Feita com azulejo português aqui, mas que dá para ver aquela imagem, né, do Fernando Pessoa. Esse A Volta ao Mundo em 80 Dias, eu lembro quando eu estava estudando francês, foi muito interessante, porque ele é bilíngue, né? Então você tem aqui, ó, a parte em francês e a parte em português, para quem está querendo aprender uma língua nova. Na época, quando eu estava estudando francês, foi muito interessante. É um livro fácil, né? Do Júlio Verne nunca tem muita complicação de sintaxe e tudo mais, mas tem muito vocabulário, porque ele estudava muito sobre a parte mais técnica da sua obra. Então, ele ia escrever lá sobre a viagem ao centro da Terra, então ele estudava profundamente como que funcionava para você escavar a terra, que equipamento você usava, como que funcionava a parte mais química da coisa, né? Então ele tem um vocabulário muito extenso, então às vezes é meio difícil estudar uma língua nova pela obra dele, mas como era uma história interessante, essa história da volta ao mundo em 80 dias, né? A coisa se torna mais fácil. Aí a gente tem aqui literatura portuguesa, né? Tem o Frankenstein aqui, tem o Fausto do Goethe, tem essa edição muito linda do Don Quixote, que é um dos meus livros preferidos também. Esse livro aqui não tem nem o que falar, né? Esse livro aqui realmente é um clássico, é muito engraçado, é muito inteligente, né? É muito interessante mesmo aqui o Don Quixote. Tem a Divina Comédia, do Dante, que também é bilíngue aqui do Clube de Literatura Clássica. Mas esses livros, eles não são livros igual a Divina Comédia, né? O pessoal chega, li a Divina Comédia esse mês, foi muito top, não sei o quê. Cara, você não lê a Divina Comédia em um mês, entendeu? Existe algum tipo de literatura que você tem que ler contemplando a parada, com calma, meditando sobre os seus significados, né? Esse é um tipo de livro que eu não tive o tempo ainda para me dedicar como eu gostaria. Então, o que eu conheço da Divina Comédia é de forma superficial. Eu não parei para meditar muito profundamente sobre o livro e tal, não tive esse tempo ainda. Eu acho que nem tenho essa capacidade, talvez, se eu buscar estudar esse livro no futuro, depois que eu já tiver povoado melhor o meu imaginário com mais histórias e tudo. Assim como o Fausto também, eu sigo a mesma... Não é um livro que eu estudei muito profundamente, não, porque eu parei para estudar. Eu acredito que no futuro, quando eu tiver um conhecimento maior sobre filosofia, um estudo mais aprofundado do latim, eu vou ser um pouco menos incapaz de apreciar essa obra, né? E aqui a gente entra, então, numa parte de literatura brasileira. Aqui vocês vão encontrar, então, as obras completas do Nelson Rodrigues, do teatro completo, na verdade, não são as obras. Aí tem os Sertões, do Euclides da Cunha, Vidas Secas, A Invenção de Orfeu, do Jorge Lima, os romances completos do Graciliano Ramos, que é realmente genial aqui, o São Bernardo, um dos meus livros favoritos de literatura brasileira.
Alguns livros do Lima Barreto, que o Clube de Literatura Clássica publicou, juntos aqui, né? Então, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro genial. Triste Fim de Policarpo Quaresma também, muito engraçado, muito trágico, né? Trágico, engraçado. Tem essa biografia aqui que eu ganhei da minha esposa, do Lima Barreto, da Lilia Schwartz, que não tive tempo de ler ainda, mas a história do Lima Barreto é realmente impressionante, né? Para quem não conhece o Lima Barreto aí, ele acabou num hospício, né? Ele foi internado ali. A história dele é uma história muito bizarra mesmo, né? Tem os contos da Lígia, tem aqui Pô, esse aqui é fantástico, cara. Isso aqui é um livro, tá? Vida e Poesia de Olavo Bilac. Poucos personagens na história da literatura brasileira são mais interessantes do que o Olavo Bilac. O Olavo Bilac era realmente muito doido das ideias e era um gênio, né? É um gênio, mas ele era realmente maluco. Então, tem episódios da vida do Olavo Bilac que ele, por exemplo, duela com espadas lá com o inimigo dele, acaba dando uma espadada na barriga do cara. Ele foi o primeiro a bater um carro aqui no Brasil, o primeiro a ter um carro aqui com motor, né? Próprio, era o Zé do Patrocínio, se não me engano, que era o diretor lá da revista que ele publicava suas poesias e tudo mais. Ele, dirigindo esse carro, conseguiu bater numa árvore lá no Rio de Janeiro. É muito interessante a história do Olavo Bilac. As idas dele, ele chegou a ser bem popular na época dele, né? Se tornou meio que uma espécie de popstar aí Enfim, é muito interessante a vida dele. É um autor aí brasileiro que vale a pena conhecer a vida, tá? Ele e o Lima Barreto vale muito a pena. Tem aqui Diário do Hospício, do Lima Barreto também. O Sagarana, né? Que aqui tem um dos livros mais clássicos da literatura brasileira, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Sensacional, vale muito a pena ler. Tem aqui a Grande Sertão Veredas, que é outro que eu também não tive tempo de me dedicar ainda, porque é uma das obras mais colossais da história da literatura brasileira. O João Guimarães Rosa, ele é uma espécie de Tolkien aqui, né? Ele cria todo um universo com uma própria língua dele aqui. E o Grande Sertão Veredas, ele conta a história realmente de um homem que passa por uma transformação espiritual, né? Então, assim, realmente é muito profunda essa obra e é muito complexa, porque a forma que ele utiliza para contar essa história é realmente muito profunda. Então, se você for ver aqui, eu já até comecei a ler esse livro, tem muitas, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas assim, é basicamente uma página, assim, 2 horas de estudo para ler essa página, entende? Só de comentários sobre o vocabulário, os símbolos e tudo mais. Então, assim, realmente, ler esse livro aqui é uma coisa de 1 ano estudando, entendeu? Então, por isso que não foi uma coisa que eu fiz ainda, tá? Não tive tempo ainda de fazer, mas tenho interesse, né? Óbvio. Aqui tem o Gregório de Matos, fantástico, aí o Boca do Inferno, mas que também escreveu muita coisa interessante. Tem alguns poemas dele aqui que são muito divertidos. Tem alguns muito bonitos, na verdade, né? Por exemplo, tem o Ato de Contrição aqui, depois de se confessar dele. Esse aqui era o Boca de Inferno, né? Porque grande parte da obra dele são poemas ali bem pesados e tal, meio sujos, né? Tem aqui nessa edição também. Mas esse poema aqui do Ato de Contrição, depois de se confessar, é muito, muito bonito. Que é assim, ó. Meu amado Redentor, Jesus Cristo soberano, divino homem, Deus humano, da terra e céus criador, por serdes quem sois, Senhor, e porque muito vos quero, me pesa com rigor fero de vos haver ofendido, de que agora, arrependido, meu Deus, o perdão espero. Bem sei, meu Pai soberano, que na obstinação sobejo, corri sem temor nem pejo, pelos caminhos do engano. Bem sei também que o meu dano muito vos tem agravado, porém venho confiado em vossa graça e amor, que também sei é maior, Senhor, do que meu pecado. Bem não vos amo, confesso, várias juras cometi, missa inteira nunca ouvi, a meus pais não obedeço, matar alguns apeteço, luxurioso pequei, bens do próximo furtei,
Falsos levantei às claras, desejei mulheres raras, coisas de outrem cobicei. Para lavar culpas tantas e ofensas, Senhor, tão feias, são fontes de graça cheias, essas chagas sacrossantas. Sobre mim venham as santas correntes do vosso lado, para que fique lavado e limpo nessas correntes. Comunicai-me as enchentes da graça, meu Deus amado. Enfim, e aí ele continua, é muito interessante, muito... E a história desse cara aqui também é uma loucura, tá? O pai do Graciliano Ramos era um português meio falido que veio aqui para o Brasil buscar a sorte, né? E conseguiu ficar rico aqui. Nossa, a história do Gregório de Matos é uma loucura. Aí aqui a gente tem uma grande parte da obra do José Geraldo Vieira, tá? Os romances principais dele, então a Ladeira da Memória, o Albatroz, a Mulher que Fugiu de Sodoma, são livros que eu não tive tempo de estudar, são muito complexos, muito profundos. Ele tem um estilo meio francês, né? Muita descrição e tal, mas eu pretendo estudar isso aqui que eu tô... Se eu não me engano, a gente vai estudar esses romances lá na formação clássica do Instituto Borborema, né? Na formação lá intermediária que eu não cheguei ainda. Aí a gente tem aqui O Feijão e o Sonho, muito interessante esse livro também. Tem algumas coisas aqui mais genéricas sobre literatura brasileira, então tem a Hilda Rich, Clarice Lispector, que eu nem cheguei a ler, Alda Compadecida, o 15, da Raquel de Queiroz. E aqui a gente tem uma prateleira dedicada somente ao Machado de Assis. Então aqui tem basicamente a obra quase completa do Machado de Assis, não é completa porque não tem todas as poesias, só tem essa versão aqui mais antiga, mas não tem todas. E também faltam todos os contos do Machado de Assis, que é muito difícil de achá-los. Já tentei comprar, mas não deu. Mas eu tenho várias biografias do Machado de Assis, tem a coleção do Raimundo Magalhães Júnior, aqui da Vida é Obra, a biografia do Alfredo Puyol. Tem aqui também o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, que é da Ellen Cadwell, falando sobre o engano ali na obra do Dom Casmurro, né? Esse aqui que é um dos melhores livros de crítica, né, sobre a obra do Machado de Assis, do Afrânio Coutinho, que na verdade eu que mandei fazer essa capa dura, que eu comprei lá na estante virtual, veio todo desgraçado aqui, o livro estava tudo caindo, aí eu mandei fazer essa capa dura. Enfim, mais alguns outros livros aqui, Crônicas do Machado de Assis. Machado de Assis escreveu muito, né, então muito difícil de ter a obra completa dele. Mas tem a principal biografia dele, né, da Lúcia Miguel Pereira. Enfim, tem outros livros que eu fui comprando com o passar do tempo. Esse aqui de contos eu gosto bastante, foi um dos meus primeiros contatos aí com a obra do Machado de Assis. E aqui embaixo a gente tem mais literatura brasileira. Então tem Álvares de Azevedo, tem Marquês Rebelo, tem Memórias de um Sargento de Milícia, está até fechado até hoje, eu nunca li esse livro aqui ainda. Manuel Bandeira, José Lins do Rego. Eu já busquei ler bastante coisa diversa aqui, né? Sobre literatura brasileira. Tem vários livros aqui que eu nunca li, óbvio, mas que eu conheço, que eu estudei a vida do autor. Então, por exemplo, o Luiz da Gama, né? O Luiz Gama. Outro autor brasileiro que tem uma história absurda, né? Que esse cara aqui, ele era negro, né? E nasceu livre, e depois o pai dele vendeu ele como escravo por causa de dívida de jogo, aposta e tal. Então a história dele também é impressionante, ele virou advogado sem frequentar a faculdade. Enfim, é basicamente isso dessa estante aqui. Essa estante aqui então é mais minha biblioteca católica, literatura católica no geral, literatura brasileira e só. Dentro da literatura brasileira a gente tem Machado de Assis, que eu tenho mais material sobre ele. E agora, se a gente for para a nossa última estante, essa aqui é a última estante e a estante mais profunda que eu tenho de todas, tá? Então essa aqui é realmente onde a gente encontra aí o crème de la crème, né? Como algumas pessoas dizem. Enfim, a gente tem aqui, ó, no topo, tá? Coisa mais... Isso aqui são as obras mais elevadas que eu tenho de todas, tá? Então aqui basicamente a gente tem filosofia. Ou seja, a obra completa de Platão. Tem essa edição aqui em inglês, que é aquele papel Bíblia. Não é tão boa assim, mas é a obra completa de Platão. Tem aqui duas obras de Platão traduzidas pelo Carlos Alberto Nunes, né? A República e a Apologia de Sócrates.
que é bilíngue, mas também não sei grego, então não adianta muita coisa. Tem essa imagem aqui do São Tomás de Aquino. Tem aqui as obras completas do Aristóteles. Esse aqui talvez seja um dos livros que eu mais me orgulho de ter, esse livro aqui do Aristóteles. Realmente, em português não tem nada que se compara com essa edição em inglês aqui, editada pelo Jonathan Barnes. Tem a Suma Teológica aqui, a tradução da Eclésia não é lá tão boa assim. Me arrependi depois de não ter comprado aquela da Paulus, que é bilíngue, que tem latim junto, né? Na época que eu comprei isso aqui, eu imaginei que eu nunca fosse ser capaz de ler o latim. E tá bom, hoje eu não sou capaz ainda de ler o latim, né? Mas depois de 5 anos estudando aí o latim, mais ou menos, já tem algumas noções, já dá para você ter alguma, com a ajuda de um dicionário, a ajuda da inteligência artificial hoje em dia, né? Você consegue se aprofundar bastante no latim. Então é uma pena que eu na época quis comprar essa e não a outra. Aí eu tenho a Catena Áurea, eu tenho os 4 volumes, mas o outro está com meu irmão, o de São Marcos. Aqui essa Catequese de São Tomás de Aquino. Então aqui tudo é voltado para São Tomás de Aquino, Aristóteles, alguns livros que eu comprei em sebo. Então aqui, por exemplo, a Retórica e a Poética do Aristóteles, né? Tem essa edição aqui também da Poética da 34, mas eu não confio muito nessas traduções aqui não. Eu prefiro muito mais ler a do inglês, tá? Aí tem essa edição aqui, é bem interessante também, ó, são trechos da obra de São Tomás, que aqui a gente tem os 7 pecados capitais, né? Então, quem são os 7 pecados, as filhas dos pecados, né? Tem essa edição aqui, old school pra caramba, ó, da Política de Aristóteles. Esse aqui eu não vou nem abrir, senão vai cair aqui vai cair tudo aqui. Esse livro aqui achei dando sopa num sebo também um dia, ó, O Ente e a Essência. É muito interessante que você tem o trecho todo em latim. Tá meio arriscadão, né? Mas tem o trecho todo em latim. E aí depois a versão em português. Então, bem interessante. Tem aqui Giovanni Reale também e tal. Aí aqui a gente tem uma coisa meio genérica, assim, são livros mais de estudo sobre linguagem, então tem o dicionário de latim aqui, tem esse pequeno livro de verbos portugueses, que eu ganhei de um amigo também, mostrando aqui as traduções dos verbos. Então a gente tem aqui o mínimo, né, que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo, em capa dura, que na época era fácil de achar, hoje em dia esse livro nem existe mais para vender, né? Enfim, gramática, dicionário de símbolos, o Trivium lá da irmã Maria Joseph, alguns livros do Mortimer Adler, tem alguns livros aqui da obra do professor Olavo, José Ortega Garcia, Depois da Virtude, né, o Guilherme Freire que fala bastante sobre isso. Tem aqui o Donato, né, A Educação na Antiguidade, um dos melhores livros sobre filosofia grega que eu já li na minha vida. Isso aqui é muito bom mesmo para quem está começando a estudar, ele explica de uma maneira assim impressionante mesmo. A Consolação da Filosofia eu nem tive a oportunidade de ler até hoje, está até no plástico. Esse aqui também é outro livro do professor Donato, né? Muito bom também, mas esse aqui é muito mais profundo, muito mais difícil do que a Educação na Antiguidade. Enfim, mas os livros de filosofia eu não me dedico tanto assim, eu me dedico mais atualmente ao estudo da literatura, né, para a formação do imaginário, para que quando eu for estudar de maneira mais profunda a filosofia eu consiga ter mais referências, né? Não adianta você estudar igual um maluco tudo que é filosofia se você não conhece quase todas as obras aí, ou quase todas, desculpa, né? Que me empolguei demais. Não adianta você estudar filosofia igual um maluco se você não povoou o seu imaginário com histórias da literatura clássica. Então, é por isso que vocês vão ver muito mais coisas do Shakespeare, Machado de Assis, literatura brasileira, que se eu não tenho essas figurinhas na minha mente, não adianta sair estudando igual um maluco, São Tomás de Aquino. Às vezes eu vejo vídeo no YouTube de pessoal que vai mostrar a biblioteca, aí a pessoa mostra, tem 8.000 livros de filosofia sobre Nietzsche, Heidegger, não sei o que lá, a pessoa nem se formou, nem tem um estudo de linguagem e tem quase nada de literatura ficcional, imaginativa. Então, se você não conhece diferentes tipos humanos, experiências humanas, você não é capaz de estudar filosofia de maneira profunda. Isso é o que o professor Olavo ensina na primeira aula do COF, né? Enfim, aí aqui a gente tem... achei meu exame, que eu estava procurando um tempão. Aqui a gente tem uma versão dos Lusíadas, que esse aqui eu tenho uns 40 edições aqui, porque para quem estuda
Para quem leva a sério o estudo, né, do português, da linguagem, do latim e tal, os Lusíadas é simplesmente o melhor meio de começar. De começar não, desculpa. É o estudo principal da língua portuguesa, né, os Lusíadas. Então eu estou decorando também os Lusíadas. Já faz bastante tempo até. E ele não tem muito lugar fixo aqui. E aqui a gente tem grandes obras sobre a educação em si. Tem literatura, então tem a Eneida aqui, né? A versão bilíngue, as obras completas do Virgílio, como ler livros, anatomia da... Tem Northrop Frye aqui, o Grande Código também, o De Magistro, essas edições aqui da Concreta, né? O Metamorfose do Ovídio traduzido pelo Bocage, que é sensacional também. A Arte Poética do Horácio, bilíngue também. Tem aqui a versão... que interessante isso aqui, né? A Língua Latina per se Illustrata, que é a versão Método Natural de Estudo do Latim, que, na minha opinião, é um método que te faz aprender o latim, mas sem você ter esse desenvolvimento racional por trás da língua. Então, eu não concordo, eu não gosto do método natural, que é o que o Hans Orberg faz aqui. Tudo bem, você aprende várias palavras, você aprende vocabulário e tal, mas o treino da sintaxe ali você não tem, né? E eu comprei esse livro justamente porque eu queria testar na prática, conhecer na prática esse método. E de fato, você tem um vocabulário, você aprende um vocabulário muito grande do latim, aprende muito sobre a cultura romana com esse livro. Mas o meu propósito com o estudo do latim não é saber falar latim propriamente, né? O meu objetivo com o latim é ser mais racional com a minha própria língua, né? Enfim, aí tem aqui a história da educação. Isso aqui era para estar bonitinho aqui, organizado, mas a moça que limpa aqui deve ter desorganizado. Tem esses livros aqui da Quirion, que são sobre a história da educação. Esse aqui do Gilbert de Tournai é muito interessante, sobre o modo de aprender. A vida intelectual. As Catilinarias também, uma época eu estava estudando latim, por Cícero. Northrop Frye, Luís de Camões aqui, alguns poemas do Camões. Tem o Tomás Juliano aqui com o Desconstruindo Paulo Freire. Algumas coisas. Geral, aqui é bem geral sobre educação, né? E aqui é a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida, que eu já estudei um pouco por ela também. Essa versão aqui vocês estão vendo que é bem original, porque fui eu que mandei fazer junto com um amigo, encapar essa capa, botar a capa dura aqui, porque na época era impossível de achar essa gramática latina da Saraiva. Agora que o CDB relançou, tá fácil de achar, mas na época que eu estava estudando não tinha. Então eu mandei fazer com um amigo. Aqui nessa prateleira de baixo a gente tem tudo sobre o estudo grego, tá? Então a gente tem Ilíada, Odisseia, do Carlos Alberto Nunes. Tem aqui esse box fantástico do Menelaos Stephanidis, né? Que é um básico introdutório sobre a cultura grega. Então aqui a gente tem o Hércules, Prometeu, tem a versão da Odisseia, da Ilíada aqui também. Para quem não sabe, a Ilíada e a Odisseia, né? Você meio que tem que conhecer ali um pouco dos fatos, do contexto geral, para que você compreenda bem a obra, né? Que o livro não te dá aqui. Bom, eu estava mostrando essa parte aqui da biblioteca e aí eu não tinha percebido e acabou o microfone, ficou sem som. Então eu estou regravando essa parte aqui só para concluir aqui o vídeo, porque essa é a última prateleira. A gente tem então aqui a Ilíada e a Odisseia. Eu estava falando que a Ilíada e a Odisseia, elas começam no meio da Guerra de Troia, né? Então é interessante você conhecer o mito por completo, a história por completo lá da Helena, né? E tudo mais que você pode conhecer por meio desse box aqui, que é bem interessante. E aí tem a gramática grega aqui, outras edições, o teatro grego, a paideia, alguns clássicos de estudos sobre a Grécia Antiga e tudo mais. E aqui, por fim, a gente tem, então, a coleção de artes liberais do Instituto Hugo de São Vítor. Tem alguns textos clássicos, né, sobre o estudo do latim, da retórica e tudo mais. A história da literatura ocidental, do Carpo, e algumas histórias da literatura aqui do Brasil. Então é basicamente isso. Com isso a gente conclui então toda aqui as estantes e a biblioteca no geral. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês quiserem saber mais sobre algum tópico
comenta aqui que eu posso gravar outros vídeos também. Beleza? Mas é isso. Tamo junto, um abraço e até o próximo.